Agora deu. Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Marcos de Siqueira. Sou sacerdote de Umbanda dos templos Escola, Reino de Ogumegê e Ançã do Balé, em São Cepé, Rio Grande do Sul, e UTEL, União da Luz, Templo Escola de Umbanda. E algumas semanas eu já venho com a proposta de falarmos sobre algum assunto referente à Umbanda. E hoje eu resolvi falar sobre a importância desta religião na vida do indivíduo, na vida do ser humano, né? E não só da Umbanda, como de muitas outras religiões na vida de cada um, né? Eu peço aos irmãos que estão ao vivo que digam se está ok o áudio aí, se estão ouvindo bem, para mim dar prosseguimento. Estou tentando melhorar a cada dia aí um pouquinho a questão da iluminação, do áudio, né? Tudo é um pouquinho precário ainda, mas a gente vai tentando melhorar a cada dia, né? Marta Jacinto, minha irmã lá de São Paulo, ok. Fernanda, ok. Mimi Artesanato, ok. Salve, Marta. França ou Franca? Fernanda Brum de Brum, ok. Bom, eu vou tentar ver se aqui pelo computador aparece os comentários que eu estou transmitindo pelo Note, né? E tá meio travando aqui. Mas enfim, a conexão acho que está meio ruim hoje. Bom, para começar, a gente tem que entender o princípio das religiões na vida do ser humano, né? A gente tem que entender qual é a função de uma religião na tua vida. Porque há muitas divergências quanto à origem da palavra religião. A que mais é aceita no mundo religioso e dos estudiosos, né? Agora que apareceu. França. Tá na França, minha irmã? Meu Deus, chique, hein? A mais aceita, né, é que vem do latim religare, quer dizer, nos religarmos ao Criador. Então, ela é um meio de princípios e valores que faz o indivíduo se tornar uma pessoa melhor, tornar-se uma pessoa melhor, para com que, em algum estágio da vida, dependendo da doutrina religiosa, que ela consiga retornar ou, enfim, ficar ao lado, descansar do Criador, né? Muito bem. Independentemente da forma doutrinária, na realidade, a religião ela é isso. Talvez não é só isso, mas ela é isto, né? Ela nos ajuda a nos religarmos à divindade maior, ao Criador, Alá, Jeová, arquiteto do universo, Zambi, Olorum, Deus. Seja o nome que tenha sido dado. Mas aí a gente começa a refletir sobre alguns assuntos. Por que umas pessoas, e vamos falar da Umbanda em primeiro lugar, que é a religião que eu mais tenho conhecimento e pratico, né? Então eu tenho, digamos assim, que base e fundamento para falar disso. Por que algumas pessoas melhoram, prosperam, tornam-se pessoas melhores dentro da Umbanda e outras não? Por que uns alcançam certas coisas, e não só materiais, mas
espirituais alcançam melhoras significativas na sua vida e outras pessoas não. Por que isto? É simples, é muito simples. Nas minhas palestras, né, eu falo muito que o que acontece? Existem pessoas que vão no terreiro. Existem pessoas que participam do terreiro. E existem pessoas que são o terreiro. Qual é a diferença disto? A pessoa que vai no terreiro, ela vai normalmente por um motivo banal, fútil. Perdeu o namorado, perdeu a namorada, não consegue emprego. Não que isso seja uma futilidade, entende? Mas normalmente é por um problema assim, digamos assim, aqui de menor proporção. Porque tu perdeu um namorado, perdeu uma namorada, existem outras pessoas para te conhecer. Tu perdeu o emprego, existem, por mais que existam dificuldades hoje, mas se tu é uma pessoa bem preparada, se tu te qualificou, tu vais conseguir um bom emprego. Né? Então, enfim, olá porque quer ouvir alguma coisa da sua vida, assim, né, enfim, que não está muito ao seu alcance. Né? Então, essas pessoas, elas vão no terreiro, vão lá. E se a porta, eu digo muito, se a porta estiver fechada, tem pessoas que nem forçam a maçaneta para dar uma empurradinha para ver se dá para entrar. Só entram quando a porta está aberta. Uma simbologia, né? Outras pessoas participam, ou seja, elas vão lá e elas conseguem absorver o que ali é passado. Seja na palestra, né, que o dirigente dá ou que algum médium da casa dá, seja na palavra que o guia, que o caboclo, que o preto velho, que o Exu, né, transmitiu. Essas pessoas, elas participam, então elas vão ali com o intuito de realmente melhorar, de realmente prestar atenção naqueles conselhos e se tornar uma pessoa melhor. Absorvem aquilo ali. Já outras pessoas são o terreiro, ou seja, elas fazem parte daquela casa como um tijolo, como o alicerce que a sustenta na parte física. E essa pessoa que participa e a outra que é o terreiro em si, porque é peça fundamental, não insubstituível porque nem o dirigente é, mas peça fundamental da casa, estas pessoas, elas estão ali para tornar-se pessoas melhores e absorvem o que ali é dito. E aí a diferença desta que simplesmente vai lá é imensa. É imensa, por quê? Porque aquela que só vai no terreiro, ela vai passar um período ali, não vai conquistar aquilo que ela pensa que iria e vai bater em outra porta. Então a Umbanda ela é fantástica, por quê? Porque eu diria assim, a Umbanda, pelo menos das religiões que eu já estudei e conheço, ela é uma religião muito completa. Eu até diria que ela é a mais completa. Sou suspeito e talvez isso até seja algo que nem deveria ser dito, mas é o que eu penso. Por quê? Porque a Umbanda, ela é uma religião monoteísta. Tá? O que é uma religião monoteísta? É quando nós cremos em um único Criador, um único Deus. Tá? A Umbanda, ao contrário do que muitas pessoas dizem e pensam, ela é uma religião monoteísta. Ela não acredita em vários deuses. Ela acredita em um Deus e as suas divindades, que são os braços de Deus. E estas divindades, de acordo com a doutrina do mestre Rubens Saraceni, da Umbanda Sagrada, estas divindades, elas são responsáveis por funções, por fatores e por sentidos da nossa vida.
E aí o médium umbandista estudioso, dedicado, preparado, ele vai usar estes recursos em seu benefício e no benefício do próximo. Por quê? De acordo com o mestre Rubens, a Umbanda é dirigida em 7 tronos. Estas são as 7 linhas da Umbanda. O 7 é um número cabalístico, um número mágico, magístico por excelência. Porque nós temos, desde os primórdios, né? O número 7 ele é muito presente na vida do ser humano. São 7 dias da semana. São 7 mares. São as 7 maravilhas do universo. Enfim, né? O número 7 ele está agregado às próprias 7 linhas da Umbanda, né? 7 raios, os 7 mestres ascensionados, as 7 cores do arco-íris. Né? Então, o número 7 ele é muito mágico. Né? E as 7 linhas da Umbanda, que de acordo com o mestre Rubens, são 7 tronos de Deus, 7 sentidos da nossa vida. Então nós temos o trono cristalino, o trono mineral, o trono vegetal, o trono ígneo, o trono eólico, o trono telúrico e o trono aquático. O trono cristalino é o trono da fé. E ali nós temos 2 orixás que fazem parte. Um sustentando a fé na criação, ou seja, ele irradia o tempo todo a fé a todo aquele que estiver com a sua frequência vibratória ligada neste sentido, que nós chamamos de Oxalá. E um corrige os desvios da fé, que seria um orixá ativo, que nós chamamos de Oiatempo ou Logunã. Nós temos o trono mineral, que seria o trono do amor, aonde orixá mãe Oxum sustenta e irradia o amor a toda a criação o tempo todo, e temos o orixá pai Oxumaré, que é um orixá ativo, que corrige os desvirtuamentos do amor, digamos assim. No trono vegetal nós temos o trono do conhecimento, onde temos pai Oxóssi e mãe Obá. Não está mais aparecendo aqui os comentários. Eu acho que deu problema aqui. Eu vou tentar conectar pelo meu celular. Talvez alguém tenha dito alguma coisa. E eu acho que a internet não está nos ajudando hoje. Não sei se não vai piorar eu conectando aqui pelo celular. Vamos ver uma coisa. Vamos ver. Vamos ver aqui. Ó, viu? Ó, não tinha visto aqui, ó. Maria Crepaldi, boa noite. Eu sou do terreiro, com muito orgulho. Muito bem, Maria. Aledisson Freitas Oliveira, salve, irmão, muito axé para todos, salve. Muito bem. Eu vou cuidando aqui pelo celular, porque aqui no computador, simplesmente agora, acho que deu, travou. Vamos ver. Zeneide lá de Caçapava, boa noite. Lúlia Georgia, boa noite, axé. Lúlia, se não me engano, é lá de São Paulo, né, Lúlia? Vou tentar fechar aqui, ver se começa a aparecer aqui. Muito bem. Parei no trono do conhecimento, acho que foi, né? Isso. Peço para os irmãos que estão online que compartilhem, curtam, compartilhem esta live para que mais pessoas tenham alcance, tá bom? Então, quem puder aí curtir, compartilhar, marcar os seus amigos aí, vai auxiliando aí a dar valorização para esse trabalho. Tá bom? Trono do conhecimento, então, nós temos o pai Oxóssi, que sustenta o conhecimento e irradia toda a criação, e mãe Obá, que corrige, né? Digamos que os desvirtuamentos do conhecimento. Esse é um assunto muito amplo, essa questão da 7 linhas da Umbanda, mas para mim chegar no ponto que eu quero, tem que falar um pouquinho disso.
Nós temos aí no trono da justiça, que é o trono eólico, Pai Xangô como orixá passivo, irradiando o equilíbrio e a justiça a toda a criação. E temos Mãe Oroiná, ou Egunitá, que corrige os desvirtuamentos, as injustiças, né? Enfim. Temos no trono eólico, o trono da justiça é o trono ígneo, viu? Acho que eu errei, né? O trono da justiça é o trono ígneo, que é do fogo. Tá? O trono da lei é o trono eólico, que é de Pai Ogum, orixá passivo, e Mãe Ansã, orixá ativo, corrigindo, né, os desvirtuamentos da lei. Aí nós temos um trono da evolução, que é o trono telúrico, Pai Obaluaê, sustentando a evolução dos seres, irradiando a toda a criação. E temos Mãe Nanã Boruquê, que faz as correções, decantando os maus sentimentos, né? E aí temos no trono e no sétimo sentido da vida, no trono da geração, Mãe Iemanjá, como orixá passivo, e Pai Omulu, como senhor do fim, e corrigindo, né, digamos que as estagnações, corrigindo as infertilidades, as coisas negativas geradas pelo ser humano. Muito bem. Então veja só que interessante. Eu falei em fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. 7 sentidos da vida. Todos nós temos esses sentidos na nossa vida. Fé, amor, conhecimento, justiça, questão de lei, de equilíbrio, aliás, né? Ponderação, justiça, discernimento, né? Lei, ordenação, que seria a questão de ordem da nossa vida. A questão de evolução, evolutiva, todos nós estamos em constante evolução. Às vezes estamos regredindo, mas é parte também da evolução. Vou ter que voltar para o celular aqui. E temos na geração, que constantemente estamos gerando também, né? Seja vida, seja enfim, né? Adriana, aqui de São Cepé, boa noite. Santa Maria, Lúlia. Vem nos visitar aí, Lúlia. Vem nos visitar toda quinta-feira. Nós temos sessão aqui no nosso terreiro. Venha nos visitar. Maria Crepaldi Velico, América, São Paulo. Que legal. Americana, São Paulo. Maria Gava, axé. Deixa eu voltar aqui. Ver se eu consigo ver o que mais falou. Rogério, meu irmão lá de Pernambuco. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Muito bem. O bom umbandista, aquele que pratica, aquele que faz parte e aquele que é o terreiro, nos seus momentos de dificuldade, ele vai incorporar esses valores, ele tem estas ferramentas para trabalhar. Então, ele não é aquele irmão, aquele indivíduo, aquele médium, que a todo e qualquer problema ele tem que ir lá bater na porta do cacique para pedir benção, para pedir, digamos assim, que socorro. Se ele é estudioso, se a casa passa esses valores, ele tem ferramentas para usar, seja uma firmeza na sua casa, seja uma oferenda da natureza, mas ele sabe que para as dificuldades daquele sentido da sua vida, ele tem uma divindade responsável, que emana e que corrige aquelas dificuldades. Gilson Curimba, São Paulo, salve Gilson. Boa noite, irmão. Rosa Ruschel, Rosa, lá de Caçapava, Rosa, boa noite. Um abraço para ti, para o Marco, saudade de vocês. Muito bem. Gilson, estou seguindo aqui as tuas dicas, dei uma melhoradinha na imagem, eu acho que ficou um pouquinho melhor na claridade. Não deu para fazer ainda como tem que ser, mas a gente vai melhorando a cada vídeo, tá ok? Então, nós temos essas ferramentas para trabalhar. E aí, eu vou adiante. Márcia Campos, aqui de São Cepé. Salve, Márcia. Axé. Parece lá no nosso terreiro. Tá show, tá melhorando. Tá melhorando, irmão.
Então, o médium de incorporação da Umbanda, melhor ainda, porque ao incorporar um guia, o guia que traz a irradiação de tal trono, digamos, guias de Oxalá, caboclos de Oxalá, pretos velhos de Oxalá, Exus, pombagiras, baianos, boiadeiros, ciganos da linha de Oxalá, eles trazem este mistério guardado em si. São irradiadores daquele mistério, naturais. E aí, o médium, ao incorporar, ele traz esses valores para dentro de si. Entende? Como a Umbanda ela é fantástica. Então, ao incorporar um caboclo de Oxalá, tu estás trazendo o mistério da fé, o sentido e a energia da fé para ti. E aí tu sai da gira, meu irmão, com uma energia melhor. Tu sai da gira com aquilo agregado em ti. E se tu sair da gira, tá? Com a cabeça limpa, tranquila, aliviada, com aquela energia ainda latente, vibrando em ti, como que tu não vai te tornar uma pessoa melhor? E aí tu chega na tua casa e lá vai ter um problema te esperando, que todos nós temos. Mas aí tu vai lembrar dos conhecimentos, da energia, daquilo que o teu caboclo falou para um consulente que está com um problema parecido com o teu. E aí tu vai respirar fundo e vai saber administrar melhor aquele problema na tua família, na tua casa, no outro dia no teu trabalho. Agora, se tu não compreende, se tu não agrega, se tu não absorve, não vai melhorar. Vamos fazer um exemplo mais claro para todo mundo entender. Linha dos Pretos Velhos, que são dirigidos por Pai Obaluaê e Mãe Nanã. Tá? Então, os Pretos Velhos, o que eles vêm nos trazer? Paciência, humildade, conhecimento, resignação, resiliência. O que é resiliência? Né? Resiliência é uma questão abordada pela física. Por um exemplo, tu pega uma esponja de lavar a louça, e aperta ela. Fica 2 horas com ela pressionada. Quando tu soltares ela, ela vai voltar ao mesmo formato. Isso chama-se resiliência. A esponja é resiliente. Como é que a gente traz isso para a nossa vida? Quando a gente leva as pancadas da vida, meus irmãos, os atritos, os choques energéticos, os problemas, as adversidades. E após aquilo ali, nós nos tornamos aquilo que nós já éramos. Nós não ficamos, digamos que... Aliás, nos tornamos pessoas até melhores, né? Se tu conseguir superar aquilo ali. Né? Nem sempre solucionar, mas superar. Né? Ou seja, tu não fica com aquela chaga em ti. Tu volta a ser quem tu era para seguir a tua vida. Isso é ser resiliente. Os Pretos Velhos nos ensinam isso. Que é melhor a resiliência do que aquele que apanhou no tronco e hoje vem, né, prestar caridade, talvez para os mesmos, aqueles que o feriram. Então, ao incorporar um preto velho, tu traz esses valores. E aí no outro dia tu tem um baita de um problema no teu trabalho. Mas tu és resiliente, porque o preto velho, teu preto velho, a tua preta velha ainda está vibrando aquilo ali em ti. Tu ainda está com aquela energia permeando o teu corpo energético e mental. E aí tu vai lidar com aquele problema de uma forma melhor. E aí esse tipo de médium, ele se torna uma pessoa melhor. Está vendo a diferença? É simples, não é difícil. Agora existem pessoas que vão lá pelo ego. Vão lá, pescoço cheio de guia, com a melhor roupa. Há casas que permitem cada um usar a roupa que bem entende, né? Não tem um padrão. Então, hoje a internet está complicada. E aí, meus irmãos, vão lá pelo ego, pela vaidade, para dizer que, porque eu sou um bandista. Uns até vão para
para colocar medo em outras pessoas, né? Ah, porque eu sou batuqueiro, eu sou quimbandeiro, sou um bandista, sou de nação. Comigo ninguém mete. E tem bastante. Como tem? Essas pessoas aí, elas estão indo lá. Elas não estão com o verdadeiro sentido. Elas não fazem a reforma íntima que os nossos irmãos kardecistas também colocam. É necessário a reforma íntima. Porque esta ligação, este religar ao Criador, não vai acontecer pelo simples fato de tu estar indo num templo religioso. Se tu não agregar aqueles valores à tua vida, não modificar os teus conceitos e preconceitos, não tem religação nenhuma. Pelo contrário, tu está só te afastando. E muitas pessoas, pelo caminho religioso da fé, se afastam ainda mais, achando que estão se aproximando. Quer um exemplo? Pessoas que fazem mau uso da sua fé. Pessoas que exploram os outros através da fé. Pessoas que escravizam outras pessoas através da fé. Martirizam. Subjugam. Pessoas desprovidas, às vezes, de conhecimento, de firmeza nas suas convicções, são subjugadas. Isto, meus irmãos, são pessoas que estão se desligando e não estão se religando ao Criador. E essas pessoas que fazem o mau uso da sua fé, seja através do fanatismo ou da exploração, elas são atuadas pelo Orixá Logunã. Porque elas não estão mais vibrando no sentido da fé com o Pai Oxalá. E a lei divina ela é implacável. Então a Umbanda ela trabalha todos esses sentidos da vida do ser humano. Então se tu tem um orixá que irradia um mistério divino o tempo todo, tu é um religioso, tu vai no terreiro, tu participa, tu te agrega, automaticamente está conectado na fé. Tu, além de absorver, tu irradia isso para os outros. Por quê? Porque, meus irmãos, tu, médium umbandista, seja desenvolvente, seja curimbeiro, seja dirigente, seja médium passista há alguns anos, o que as pessoas vão lembrar lá fora não é do teu guia, porque eles não enxergam. Eles vão lembrar de ti. O guia do fulano me disse tal coisa. O preto velho da fulana. O Exu do ciclano. A pombagira da ciclana. Me disse tal coisa. Porque a tua imagem, o teu invólucro, o teu veículo físico que aquela pessoa está enxergando. E aí, se lá fora tu és uma pessoa negativa, reclama de tudo, te abala por qualquer coisa, e aquela pessoa que ouviu lindas palavras através de ti, do teu guia, enxergar esse teu jeito negativo, ela vai se desiludir com a vida. Porque ela vai dizer assim, e a gente ouve muito isso, fulano lá, ó, ajuda todo mundo, mas a vida dele é uma anarquia. O que é isso? É a pessoa que participa, que vai no terreiro, ela simplesmente vai lá. Ela não participa, ela nem é o terreiro. Compreende a diferença? Ela não está ali para se tornar uma pessoa melhor. Ela está ali apenas para resultados e imediatos. Ela não absorve aquilo ali. Muitas vão no terreiro por obrigação. Porque um dia alguém disse que ela tinha uma missão espiritual e se ela não cumprisse, a vida dela não ia para frente. Aí ela, então vou ter que ir lá e vou ter que desenvolver. Vou ter que ir lá, vou ter que desenvolver. Há muitas diferenças. Então a religião de Umbanda, ela propicia
diversas ferramentas, meu irmão, para te tornar uma pessoa melhor. Quais as que tu está usando? Quais as que tu está ativando? Meu irmão, lá de Caçapava, axé, meu irmão. Grande abraço, um grande abraço. Tá entendendo? Eu pergunto para os meus médios e cobro isso deles, né? Vocês estão fazendo as firmezas de vocês nas suas casas? Estão acendendo velas e conversando e ativando com seus guias, à sua esquerda, principalmente? Porque se não estão, meus irmãos, não adianta vir para cá, botar a roupa branca e querer trabalhar. Um cego não guia outro cego. E eu não estou falando de riqueza, viu? Material. Porque muitas pessoas levam muito isso em consideração. Né? Eu acho que há de se ter uma visão assim. Passou-se o tempo, isso não existe mais, de que é bonito ser pobre. Bonito ser... Vamos tirar a questão humilde, porque o fulano é humilde. Humilde é outra coisa, é uma questão de... digamos assim, não é uma questão, não é algo palpável, não é dinheiro, não é finança, humildade. Humildade é um sentido, que tu tem uma qualidade, tá? Não é uma questão financeira, tá? Mas então, tu tem foi-se o tempo de que era bonito e que era quase que obrigatório. O bandista é as pessoas lá com pouca renda, a pessoa lá, só das periferias. Não. Passou esse tempo. Eu acho que ninguém veio aqui para passar trabalho. Então a gente tem que ter uma vida legal, né? Não precisa ser uma vida de esbanjando, mas tem que ter, né? Uma boa casa, um bom veículo, poder usar uma boa roupa, ter um bom alimento na tua mesa. E para isso tem que trabalhar, tem que ter qualificar, né? Então, mas muitas pessoas olham só, porque o fulano lá não tem nem para ele, não é essa a questão. Aí é um outro problema que o cara tem lá, não se qualificou, não gosta de trabalhar, não sei. Mas eu estou falando de olhar para a pessoa, para o indivíduo, para o ser humano, não para os bens que ele tem. Para os seus valores, e não para os valores financeiros e recursos que ele tem. As pessoas têm que olhar para o médium e sentir uma segurança. O cara tem uma vida legal, o cara é uma pessoa equilibrada, nunca viu o cara lá fazendo anarquia, nunca viu o cara caindo de bêbado na esquina, nunca viu o cara brigando com todo mundo. Uma pessoa equilibrada. Porque tu, meu irmão, repito, médium é o espelho, é a fachada dos teus guias. E eu não falo em perfeição porque isso não está ao nosso alcance, e nem eles querem. Agora, a cada dia nós temos que procurar nos tornarmos pessoas melhores. E agregando, sentindo, absorvendo o que semanalmente os nossos guias estão a nos mostrar. Quantas vezes a gente sabe que isso acontece? O guia dá conselho, o guia fala alguma coisa, ensina, faz tal coisa em casa, ninguém faz. A médium não faz. Aí que tu já chega em casa cansado, tem que dormir, no dia tem que trabalhar, no outro dia tem que... E não faz. Às vezes uma simples vela que o guia pede, usa a vela na sessão, todo mundo pega uma velinha branca lá, acende, o guia vai lá, imanta, apaga. Meus filhos chegam em casa, acendo essa vela. Faço uma oração, boto um copo d'água do lado. Nem todo mundo faz. É uma coisa simples. Mas ele está levando ali um grau de axé, de consciência, de luz. Um ponto de ligação com a tua casa, lá com o terreiro. Para melhorar o ambiente da tua casa, melhorar durante a tua noite de sono, a frequência vibratória, que o médium não faz. Não toma banho de ervas, não firma os seus guardiões. São pequenos detalhes que mostram a diferença daqueles que melhoram e evoluem. Então a religião de Umbanda, ela abraça, ela abrange muitos, para não dizer todos, os sentidos da nossa vida. Então, ferramenta, meu irmão, minha irmã,
para se tornar uma pessoa melhor, tu tens. E aí alguém vai perguntar, tá, mas e aí, é só a religião de Umbanda? Não. Não é. Adriana, é bem assim mesmo, como você está falando, e que me questionam. Como é bom se esclarecer alguns assuntos que têm dúvidas. Muito obrigado, irmã. Muito obrigado. Então, é só a religião de Umbanda que é capaz disso? Não. Catolicismo, kardecismo, como eu falei, que trabalham muito em cima da reforma íntima, o budismo, todas as religiões têm valores. Né? E outra, não é só religião. Terapias também. Né? Ontem eu conversava com a minha namorada, que tem uma ligação muito forte com questões de meditação, de yoga e tudo. Né? Então a yoga, que ela está estudando, a yoga oferece e propõe que através dos movimentos e das respirações, que a yoga, enfim, né? A trabalhar o teu corpo energético. E trabalhando o teu corpo energético, tu está movimentando certas energias no teu ser psicofísico e psicoespiritual, e aquilo ali vai despertando e abrindo certos canais que talvez estivessem fechados e vai te ajudando a te tornar uma pessoa também melhor. O Reiki. O Reiki não trabalha nos 7 chakras, principais. Não existe, inclusive, né, só por hoje, né, quando a gente faz o nível 1 lá do Reiki. Só por hoje farei tal coisa, só por hoje não farei tal coisa. Então, são valores, inclusive de terapias alternativas. E aí, cada chakra não é responsável por um sentido da vida e não é responsável por uma série de órgãos. Então, a pessoa que é reikiana e que pratica o reiki em si, ela não vai se tornar uma pessoa melhor se ela praticar aquilo ali? E o reiki não é religião, é uma terapia. No cristianismo, no catolicismo, mais precisamente, não temos os 10 mandamentos? Temos que convir que são um pouco controversos, né? Mas eles estão ali. Tu pelo menos tenta seguir algum deles. Então, ferramentas existem várias. Várias. O que também não adianta é tu querer buscar e pular em tudo que é galho. Aí tu vai te dar mal. Aí tu vai enlouquecer. Tem gente que, né, é tudo. Que nem eu faço tudo. O que tu faz? Tu faz tudo? Não, tu não faz nada. Ah, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que lá, eu sou não sei o que lá, eu faço tal e eu não sei o que. Aí é uma série de informações contidas e muitas vezes pouco uso. Isso acontece bastante. Assim como existem pessoas com várias iniciações que não praticam. Quantos reikianos eu conheço que, eu fiz o nível 1, fiz o nível 2. Tu faz reiki, meu irmão? Não, eu não me sinto seguro para fazer. Né? Como é que tu vai te tornar uma pessoa melhor? Se tu tens, inclusive, uma iniciação que muitas pessoas gostariam de ter e não pratica. Está vendo a diferença? De quem quer ser melhor, quer se tornar uma pessoa melhor, ou daquele que quer milagres. Essa é a diferença de quem melhora, de quem prospera, de quem dá certo na vida. Essa é a diferença. Pessoas com iniciativa, com força de vontade. Isso os difere daqueles que querem milagres inexistentes e resultados imediatos e prontos. Como se fosse abrir uma caixinha e dali tirar todas as respostas e tudo aquilo que quer. Poxa, coloca ali, está pronto. Está feito o milagre. Não existe, meus irmãos. Nem na época de Cristo isso existia. Né? Cristo dizia, a tua fé te curou. Ele nunca disse, eu curei fulano, eu curei ciclano. A tua fé te curou. E ele dizia que nós podíamos tudo aquilo que ele pôde e muito mais. Então, meus irmãos, independente da religião de vocês, daqueles que aqui estão olhando, daqueles que irão olhar depois,
Agregue os valores da sua religião à sua vida. Pratique-os. Tente tornar-se uma pessoa melhor. Não espere que a religião vá te tornar. Não. Ela é um veículo, um caminho, uma ponte que vai te auxiliar, mas ela não vai fazer isso por ti. Não vai fazer de forma nenhuma. E como tem pessoas que querem isso. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que não tem muito mais o que falar sobre esse assunto. Porque senão eu acabo me tornando repetitivo. Qualquer religião é boa, porque toda a religião, se é religião, ela tem um princípio de tornar as pessoas melhores e praticar o bem. Nem toda a religião tem o princípio de religação ao Criador. O budismo, em alguns dos seus segmentos, é um exemplo disso. Não se fala em religação a Deus. Né? Fala-se muito na iluminação do ser. Né? Mas a maioria das religiões tem como princípio o religar. O ser humano evolui, tornando-se pessoa melhor dentro do seu contexto religioso e retorna, do Criador sai e do Criador retorna. Sai na sua origem, faz a sua caminhada, e aí algumas visões são reencarnacionistas, outras não, outras creem de outra forma, mas em que em algum momento nós estaremos junto ao Criador. E esse junto ao Criador também há muitas formas interpretativas. Não quer dizer sentadinho do lado de Deus. Deus não podemos também mensurar, mas é algo no sentido de iluminação, de clareza de espírito, de benevolência, de expansão consciencial, seja lá a forma que podemos contextualizar isso aí. Tá? Então, agregue, pratique, tente tornar-se diariamente uma pessoa melhor. Pegue uma estrada e siga, mas não desista nas primeiras barreiras que vierem, que aconteçam, porque são muitas. Os antigos tinham até uma palavra, isso aí está acontecendo para teus guias estão te testando. A gente sabe que não é bem assim. Mas era uma forma de explicar de que, olha, não desiste, não vai vacilar na tua fé no primeiro problema que acontece. Porque aí a tua fé ela não é verdadeira. Então a fé da gente ela tem que ser inabalável. Quantas pessoas, e isso é muito triste de ouvir, eu até poderia dizer que é uma tremenda ignorância. Porque hoje, no mundo de hoje, o conhecimento está ao alcance de todo mundo. Mas quantas pessoas perdem um familiar, um ente querido, algo que dói, mas que a gente sabe que é inevitável. Uns vão precocemente, outros vão mais tarde, mas quando perdem um familiar, param de acreditar em Deus. Não, Deus não existe, por que Deus me levou? Mas quando Deus criou, acredita que Ele existe. Antes de dar o problema, Deus é bom. Mas aí Deus levou fulano, Deus não existe. Tá, mas não existe, quem é que fez tudo isso aqui? Quem é que criou? Quem é que deu a vida, inclusive aquela pessoa ali, a possibilidade de vida? A época que aquela pessoa partiu para um outro plano, para um outro estágio evolutivo, cumpriu a sua missão, Deus parou de existir? Que fé é essa? Será que esta pessoa agregava os seus valores religiosos? E eu digo isso porque eu já ouvi pessoas religiosas falarem isso. É muito bom, é muito fácil tu estar bem enquanto está tudo bom. Difícil é continuar bem quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão desabando à tua volta, e tu manter o teu equilíbrio. Isto é difícil. E aí, para aquele que é um bandista, existem divindades, guias, entidades, firmezas, oferendas que trabalham em cima disso. Assim como os outros sentidos da nossa vida. Então, para o médium que quer, ele se torna uma pessoa melhor. Porque ferramentas e recursos na Umbanda ele vai encontrar. Isso possam ter absoluta certeza. Esta é a diferença, meus irmãos, de quem quer e de quem pode, de quem não quer e de quem não pode. Tá bom? Muito bem. Volto aqui a pedir que os irmãos que estão online curtam, compartilhem, marquem seus amigos,
divulguem este trabalho que está começando de forma muito simples, de forma, digamos que até um pouco improvisada, né? A iluminação aqui deu uma melhorada, o áudio vou tentar daqui uns dias também dar uma melhoradinha com equipamentos melhores, mas a mensagem está sendo passada, eu acho que eu estou conseguindo, né? Já existem bastantes elogios e comentários a respeito dessas lives que eu tenho feito, né? Eu acho que hoje vai fazer um mês, e enfim, é o caminho. Compartilhem, ajudem-me a expandir e levar as informações ao maior número de pessoas. Quarta-feira, meus irmãos, em Caçapava do Sul, na União da Luz Templo Escola de Umbanda, teremos a nossa gira de homenagem ao orixá pai da casa, Ogum, que aqui no Rio Grande do Sul nós fazemos sincretismo com São Jorge, e o dia de São Jorge é 23 de abril. Então, como o dia 23 é um domingo, as nossas sessões são na quarta-feira, nós iremos fazer uma sessão em homenagem a Ogum na quarta-feira lá em Caçapava e na quinta-feira em São Cepé. Tá ok? Então, na quarta-feira e na quinta, tanto em Caçapava quanto aqui em São Cepé, a gira será de descarrego energético, abertura de caminhos, né? Ogum trabalha na força da ordenação, da ordem, da lei, junto de Yansan, que trabalha no direcionamento dos seres humanos. Então, eu peço aos irmãos que irão nas nossas sessões, que começam às 19h30, que levem uma espada de São Jorge para ser consagrada e imantada pelos guias e depois ser plantada na sua casa, levando um axé de Pai Ogum. Também peço que, para aqueles que assim entenderem que é necessário, que é possível, né, nós teremos para comercializar, e esse para comercializar é recurso que nós usamos para o auxílio da casa, né, a manutenção da casa, enfim. E as duas casas estão em expansão. Aqui em São Cepé nós mal começamos e já está pequeno. Então a gente já está trabalhando ali no banheiro, já estamos quase que completando a questão do banheiro e tem outras coisas a serem feitas. Então, tanto na quarta quanto na quinta, nós teremos para comercializar banhos de ervas de Ogum. E esses banhos têm um valor, né? Não é um valor muito caro, mas é para quem, né, vai lá, toma o passe, quer chegar em casa e tomar mais aquele banho de ervas, digamos que para fazer o ritual completo e sair de lá e no outro dia está melhor ainda, né? Teremos também velas consagradas para vender e incensos de Ogum, né, ou seja, daqui a pouco tu vai lá na gira, toma o teu passe, leva a tua espada consagrada, faz o teu banho de ervas, acende a tua vela, planta a tua espada e acende o incenso para energizar a tua casa. Então é digamos que o trabalho completo, né? Nada é muito caro, são valores que são bem acessíveis, tá? E teremos como axé para os irmãos uma feijoada, claro que em pequena quantidade, né? Mas a comida, de acordo com a Umbanda Sagrada de Ogum, é a feijoada. Então nós teremos um pequeno axézinho para quem for lá também levar esta força para a sua casa. Tá ok, meus irmãos? Nossos trabalhos são às 19h30, em Caçapava do Sul. Nosso templo fica na rua Lúcio Jaime, 1046 Fundos, próximo ao Centro Clínico e à Padaria Fonte do Mato. E em São Cepé, na Avenida 15 de Novembro, número 1155. Aguardamos a todos. Até segunda que vem aqui, no mesmo bate-horário, bate-canal, às 20 horas, falando da nossa amada religião de Umbanda. Perdoa os irmãos se algum dos comentários, alguma coisa eu não consegui ler agora. Deixa eu tentar pelo celular de novo, porque a internet hoje ela não está me ajudando. Então deixa eu tentar ver aqui pelo celular, que no computador não está aparecendo. Peço aos irmãos que tenham paciência e compreensão com algumas dificuldades técnicas que nós vamos encontrando, mas estou tentando a cada live melhorar, né, o que eu posso aqui fazer, iluminação, áudio e tudo mais. Vamos ver. Tinha mais gente comentando aqui. Elisânia Zambuja, boa noite, Marcos. Sou de Vila Nova do Sul. Muito bom o teu trabalho. Estou esclarecendo muitas dúvidas. Que legal. Achei, irmã.
Obrigado, Rosa. Marta, excelente irmão, nosso Pai algum direcione sua luz e força para estes tempos divinos. Muito obrigado, irmã. Então, seria isso. O convite está feito. Agradeço a todos pela paciência, pela estarem aqui online interagindo conosco. Isso é muito importante. É importante para expandirmos a nossa religião, é importante para sermos respeitados e, sobretudo, conhecimento, trocarmos conhecimento. Ao fazer isto, eu acabo buscando mais coisas, conhecendo mais coisas, algumas perguntas, algumas coisas que vêm posteriormente, eu corro atrás para poder responder, isso me faz estudar mais, e assim a gente vai evoluindo. Boa noite, um axé a todos, luz e paz, e até o nosso próximo encontro.